pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Vim conversar com vocês hoje sobre um livro que eu favoritei neste ano de 2021, que é Drácula, do Bram Stoker. Essa edição que eu tenho é da editora Excelsior e foi feita a tradução pelo Cássio Yamamura. Foi um dos meus livros favoritos, disparado nesse ano de 2021, mas eu tava aguardando a chegada de outubro para ter esse bate-papo aqui com vocês. Antes de eu continuar falando sobre o livro, já se inscreve no canal, deixa um joinha e ativa o sininho para acompanhar todas as novidades. Se tiver interesse neste livro ou em qualquer outro, compre com o meu link da Amazon, porque assim você vai estar me ajudando, tá? Esse livro aqui foi uma grande experiência. Primeiro porque eu achava que conhecia a história, porque eu assisti muitos filmes que contêm ali a temática do Drácula, do vampiro, então eu achava que sabia da história, mas não sabia nada. E isso foi muito legal, porque eu fui pretensiosamente ler achando que já estava sabendo de tudo e o livro me surpreendia a cada página. O segundo ponto que fez elevar ainda mais a leitura é porque no Spotify tem uma playlist do filme, eu vou deixar até aqui embaixo para vocês acompanharem, e conforme eu ia lendo e escutando foi maravilhoso, principalmente nas partes onde a gente tem ali um navio e aí a gente tem essa ajuda sonora, né, de mar, e você vê realmente um barulho ali de madeira, que seria, né, do navio rangendo. Então eu achei assim que foi uma adição à minha leitura que melhorou em 100% a minha experiência. Particularmente eu gosto muito de ler ouvindo música, então se não for a sua vibe, talvez você não curta tanto, mas se for, gente, leia porque é muito, muito bom, tá? Então, essa história aqui, o primeiro ponto é que ela é escrita em forma de diários e em forma de cartas que são trocadas ali entre os personagens. O primeiro personagem que a gente acompanha é o Jonathan Harker. Ele é um advogado e ele sai ali, né, da Inglaterra e vai até a Transilvânia para casa do Conde Drácula, né? Casa não, né? Um castelinho. E aí ele chega lá e durante todo o caminho que ele tá percorrendo para chegar na casa, ele vê algumas pessoas que interagem com ele e que quando descobrem qual é o destino dele, sempre fazem o sinal da cruz ou dão uma cruz de presente, oram por ele e ficam com aquele olhar de pesar. Ele não entende muito bem o porquê disso, ele acredita que pode ser alguma coisa ali da região, do interior, mas ele vai relatando esses pormenores ali no diário dele, o que é muito importante para quando eles realmente têm a descoberta do que está acontecendo na cidade deles. E aí ele chega ao castelo do Conde Drácula, ele percebe que é um homem muito diferente do habitual e que todos os relacionamentos que ele vai ter ali com esse conde sempre são à noite, eles sempre dialogam à noite, que a comida que ele serve ali, ele nunca toca, ele nunca come, e ele vai descrevendo essas coisas. O Jonathan, a princípio, apesar de achar peculiar essas atitudes do conde, ele acha que é só um homem que tem muito dinheiro e que tem as suas manias, né? Mas aos poucos aquilo vai passando o tempo, e ele começa a sentir um pouco de apreensão por conta desse conde. O propósito do Jonathan dentro daquele castelo é fazer uma negociação que está acontecendo entre o escritório, né, de advocacia para o qual ele trabalha e os propósitos do conde. O conde, ele quer se mudar para a Inglaterra, então ele precisa comprar propriedades lá e ele já quer deixar tudo certo, assim como também o transporte de sua bagagem e a forma com que ele quer que as coisas sejam feitas. Então tudo isso tem que ser detalhado e conversado. Então esse é o propósito do Jonathan Harker ali. Só que, como eu disse, existem algumas coisas estranhas, né? E o Jonathan, ele não pode andar em determinadas alas da casa, ele não pode sair do seu quarto, né, quando o conde fala que não pode, ele só pode fazer o que o conde pede, e aquilo vai transformando dentro do Jonathan uma sensação de prisioneiro, e ele vai começar a sentir um pouco de medo.
esse medo vai fazer com que o Jonathan realize algumas atitudes ali dentro daquela casa, onde ele vai descobrir algumas coisas um pouco estranhas, muito, muito estranhas. E aí a gente tem uma parada ali no diário do Jonathan Harker e passa ao diário da noiva dele, né, que é a Mina. A Mina, ela tem uma melhor amiga, que é a Lucy, e ela começa a relatar ali que o noivo dela foi embora, que quando ele voltar eles vão se casar, e começa a relatar sobre a amiga também, a Lucy, que é uma mulher muito bonita, cheia de atributos e que tem 3 propostas de casamento, que esse é o grande dilema da vida delas ali, e que começam a acontecer algumas coisas estranhas, né? Então ela vai relatando ali alguns episódios de sonambulismo que essa amiga dela começa a ter. A princípio são episódios específicos, mas isso começa a aumentar ao mesmo tempo que essa amiga dela, a Luz, começa a ficar um pouco adoentada. Conforme isso também tá acontecendo, a Mina relata sobre a chegada de um navio ali no porto e essa chegada desse navio chegou sem nenhum tripulante. Todos os tripulantes morreram durante a viagem, mas que por coincidência o navio chegou, né, com todas as bagagens, porque ele estava carregando uma bagagem que precisava chegar ali, e que tudo estava certo, só que não se sabe o porquê todas essas pessoas morreram. A gente também vai acompanhar um pouquinho do que aconteceu ali dentro daquele navio, e aí a gente volta à história, né, do John Harker, que começa a perceber que realmente ele é um prisioneiro. Tanto que o conde força com que ele escreva algumas cartas ali, umas cartas falando que ele já tá indo embora, umas cartas mesmo ele estando ali, mesmo não tendo previsão para ir. Então ele é forçado a fazer esse tipo de coisa, enquanto a Mina tá lá na casa dela, né, lá na Inglaterra, aguardando ansiosamente a chegada do noivo, tá bom? Então a gente vai ter essa mudança de cenário. Então lembrando que o Drácula, ele está querendo ir para a Inglaterra, a Mina mora lá, o John era de lá, a gente tem esses episódios com a Lucy, tem esses pretendentes da Lucy, e por conta dessa doença que tá acometendo a Lucy, um desses pretendentes, que era um médico, né, ele pede ajuda a um médico mais experiente, que é o Dr. Van Helsing. Então assim a gente pode ver que todas as pecinhas são encaixadas ali, pecinhas clássicas. Claro, tudo isso leva um tempo até acontecer, porque o livro ele é muito detalhado, ele explica tudo. Mas como eu disse, gente, foi uma sensação fantástica poder acompanhar essa leitura, poder ler e ver esses personagens. O autor conseguiu deixar bastante real pra mim, sabe? Eu conseguia sentir e ver o sofrimento, a angústia, e como pra mim foi legal conhecer o Dr. Van Helsing, que nos filmes, né, é interpretado muito pelo Hugh Jackman ali, e você acredita que é um homem super jovem, super forte, um guerreiro praticamente, enquanto que aqui a gente sabe que ele tem conhecimento sobre o que está acontecendo, ele tem as suas perspicácias, mas que é um doutor, ele é um médico, então ele tem as suas delimitações, ele tem aquilo que ele consegue, o que ele não consegue fazer, e ele tá ali mesmo mais para ser a pessoa que conhece, que vai juntar todas as peças quando todos esses personagens se juntarem, para tentar arrumar uma maneira de eles se livrarem de um problema que pode acometer ali, tá? Então assim, foi uma experiência muito gostosa, como eu disse. É um livro que você tem que demandar um tempo dele, você tem que sentar e ler com calma, com apreciação, porque se você for ler ali simplesmente para passar páginas, você não vai gostar. É um tipo de leitura tranquila, mas é uma leitura detalhada, então não vai esperando uma dinâmica muito rápida dos acontecimentos dos fatos, porque eles não vão acontecer dessa forma. Você vai ver como as coisas estão sendo encaminhadas, mas o autor ele quer te preparar para um final ali que você consiga fazer com que tudo esteja redondinho e que você tenha um final satisfatório, mas que para você chegar nesse final você vai ter que passar por tudo que esses personagens passaram, pelas investigações que eles estão
fazendo. E se você pensar que hoje a gente sabe que o Drácula é um vampiro, né? Mas na época em que ele foi escrito, isso era algo inovador. Então, até as pessoas chegarem a essa conclusão, né, de que o Drácula é um ser ali que pode fazer mal, que pode matar donzelas, que suga sangue, até chegar nesse ponto, imagina o medo que causava esse suspense, né, desses personagens interagindo com esse homem que ninguém sabe o que realmente é e por que que ele faz o que faz. Então, por que que ele só interage à noite, por que que ele dorme numa cova. Então imagina o quanto foi surpreendente e inovador trazer isso pra dentro da história do Drácula, tá, gente? Então assim, eu acho que já deu pra ficar claro que eu amei muito essa leitura. Eu tenho um ponto a falar. Fizemos a leitura coletiva desse livro durante esse mês aqui de outubro. Então, se você tiver interesse, né, em ver a nossa live, vai ser no canal Velejando por Livros, porque esse mês ela que é a curadora. E eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês poderem ir lá no canal dela, se inscrever. Vai ser sábado, então não perca, a gente vai bater um papo e aí sim com spoilers. Então, prepare-se para que você acompanhe tudo e não seja pego de surpresa. Então terá spoilers, então eu espero vocês lá, eu acho que vai ser muito legal compartilhar esse momento com vocês. E eu acho que é isso, gente, eu recomendo muito, 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 leiam esse livro, é um ótimo livro. Claro, pra quem tem medo, vai dar aquele medinho sim, porque ele causa o suspense nessas descrições que ele faz. Então assim, ele transforma o lugar até chegar ao ponto, né, de medo. Então, por exemplo, a situação no navio, as tempestades, como as pessoas ali iam sumindo, desaparecendo, afinal elas chegaram no porto, como eu disse, sem ninguém ali. Então, o medo ele é construído ao longo da história, tá? Então, vá preparado se você tiver algum receio aí de história de terror, mas eu acho que vale super a pena, tá bom, gente? Então, eu acho que é isso. Me acompanha no Instagram, @diadelivro, sempre tem conteúdo novo lá. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, familiares, eu acredito que eles vão gostar bastante, tá bom? Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau!